Como nós cristãos devemos enfrentar as perseguições? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, composto de 28 capítulos. Com este capítulo, vamos concluir 10 capítulos já estudados, o que significa mais de 30% do livro já estudado. Todas as aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo que vamos estudar neste vídeo, o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Primeira parte vai do primeiro versículo até o sexto versículo, tema os 12 apóstolos e a primeira missão. Segunda parte, versículos 7 e 8, natureza do trabalho deles. Terceira parte, do versículo 9 até o versículo 15, conduta durante a viagem. Quarta parte, do versículo 16 até o versículo 18, preparação para a oposição. Quinta parte, do versículo 19 até o versículo 22, como deveriam enfrentar as perseguições. Sexta parte, do versículo 23 até o 26, conselhos referentes à fuga e preparação para a perseguição declarada. Sétima parte, do versículo 27 até o 42, que é o último versículo deste capítulo. Pregação com ousadia, pois o galardão seria certo. Vamos para a leitura da primeira parte, que vai do versículo 1 até o 6, os 12 apóstolos e a primeira missão. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos rapidamente dar uma passadinha no nome dos 12 apóstolos chamados por Jesus. Primeiro, Pedro, que também era chamado Simão. Segundo, André, que era irmão de Pedro. Terceiro, Tiago, que seu pai se chamava Zebedeu. Quarto, João. João era irmão de Tiago, portanto também é filho de Zebedeu. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, só que esse Tiago é outro Tiago. Esse Tiago é filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas. Este é o Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Agora, sobre a instrução de Jesus.
Primeiro, eles deviam de pregar, de levar o evangelho para os seus irmãos, para os israelitas. Nós sabemos que o mundo religioso era dividido em dois grupos. Aqueles que conheciam o Deus verdadeiro, que Moisés recebe a revelação de Deus, faz o registro, a nação escolhida. Nós já aprendemos que Deus escolheu a nação de Israel por 3 motivos. Primeiro, para mostrar a sua glória. Isso nós vamos aprender com riqueza de detalhes quando estudarmos o livro do Êxodo. Também escolheu o povo judeu para entregar o cânon, as escrituras, a Bíblia, e para dar ao mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Mateus está escrevendo para o povo judeu. Daí Mateus fazer muitas citações do Antigo Testamento. E para que o povo judeu não ficasse confuso, nesta primeira instrução, Jesus pede para que eles ensinem aos seus irmãos, aos israelitas, ao povo judeu, para que realmente não houvesse nenhuma confusão sobre o Messias, porque o judeu sabia que o Messias viria para eles. Se eles já saíssem nessa primeira missão ensinando para os gentios, ali causaria uma grande confusão. Nem mesmo os apóstolos entenderiam. Eles foram entender que a missão também abrangia os gentios mais na frente. Outro detalhe muito importante é que eles recebem a autoridade de Jesus para expulsar demônios, curar os enfermos. Esta autoridade só a igreja tem. Ninguém, nenhuma organização tem esta autoridade. Ela é exclusiva da igreja. E quem nos dá esta autoridade é o Espírito Santo, que habita na vida de cada cristão genuíno. Este é um ensinamento muito importante, principalmente para os dias que estamos vivendo. Muitos evangélicos estão confundindo o porquê tem esta autoridade. Pensam que esta autoridade é para resolver questões políticas. Não, não. A missão da igreja, Jesus dá essa autoridade para a igreja, para o desenvolvimento da pregação do evangelho, para que a igreja consiga cumprir a sua missão, que, como eu disse, é anunciar a palavra de Deus. Vamos em frente. Segunda parte, versículos 7 e 8. Natureza do trabalho deles. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mais uma vez confirmando o que eles receberam de Jesus, a autoridade que Jesus deu para os seus apóstolos. E esta autoridade hoje é da igreja. Como eu disse, nenhum outro grupo tem esta autoridade. Somente a igreja, os que são de fato convertidos, justificados, regenerados, santificados, só estes têm esta autoridade. A última parte diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Muitos interpretam de forma errada esse texto. Utilizam esse texto para condenar a prática do obreiro ser remunerado pelo seu trabalho, os missionários. Mas o contexto, que é aquilo que vem antes ou depois do texto, nesse caso, o que vem depois, vai mostrar que os obreiros precisam sim de remuneração quando trabalham de forma integral na obra do Senhor. Vamos ver? Terceira parte, do versículo 9 até o versículo 15. Conduta durante a viagem. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Interessante que o texto diz que digno é o obreiro do seu salário. Isso também é confirmado no evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 10, versículo 7. Observe, são palavras de Jesus. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. O texto está nos ensinando que aquele que trabalha na obra do Senhor, tempo integral, é digno do seu salário. Senão, como ele vai desenvolver o seu trabalho? Por isso que Jesus nos ensina que eles não deveriam levar ouro, nem prata, nem cobre, ou seja, não precisariam levar dinheiro. Que aqueles que estariam recebendo a palavra, sendo alimentados espiritualmente, iriam providenciar o sustento deles. Isso nos ensina que o obreiro, aquele que tem chamada para o ministério, não pode ser uma pessoa comprometida com as riquezas deste mundo, envolvida, ter esse desejo de possuir bens materiais. Não. É isto que Jesus está ensinando, que o pregador do evangelho, aquele que tem o ministério, que tem chamada de Deus para realizar a obra do Senhor, não precisa se preocupar, porque ele fazendo o trabalho em conformidade com a palavra de Deus, as pessoas envolvidas o sustentarão. É isso que o texto está nos ensinando. Ensina também que o evangelho é levar paz para as pessoas. Não é guerra, não é violência. Infelizmente, no Brasil, nós temos visto recentemente pessoas que se dizem evangélicas levando guerra, contenda, confusão, envergonhando os evangélicos, nos envergonhando. Claro que não podemos generalizar, é uma minoria, mas esta minoria está trazendo escândalo para a obra do Senhor. O evangelho leva paz, leva harmonia, comunhão, não guerra e confusão. Interessante que Jesus fala que aqueles que não aceitam a paz, não aceitam o evangelho, sofrerão punição no futuro, na vida futura. Veja que Jesus cita Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, mas Jesus diz que no juízo, ou seja, significa que eles ainda não foram julgados. Aí entra a imortalidade da alma, a segunda morte, que é a morte eterna. Isto que Jesus está nos mostrando. Como será triste o final daqueles que rejeitam a mensagem de Jesus. Vamos em frente. Quarta parte do versículo 16 até o versículo 18. Preparação para a oposição. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está nos ensinando sobre a prudência. Se nós podemos evitar uma perseguição, por que nós vamos causar esta perseguição? De novo, um ensinamento super atual.
Nós vemos alguns segmentos evangélicos que estão agindo sem prudência alguma. O próprio grupo está provocando a perseguição. Isso é muito triste, sem deixar de ser simples, podemos agir com prudência, sem perder a simplicidade que o Evangelho nos ensina. Mas, repito, infelizmente, olha aí nos noticiários, pessoas que se dizem evangélicas agindo sem prudência alguma, sem sabedoria alguma. Repito, claro que não podemos generalizar, é uma minoria, mas essa minoria está nos trazendo escândalos. Agora, quando nós estamos agindo com prudência, na simplicidade, mesmo assim nós somos perseguidos, aí Deus nos amparará, Deus estará conosco, porque esta perseguição é bíblica. Nós vemos isto na história da igreja, nos dias atuais, mas as pessoas são inocentes, diferente do que nós temos visto. Vamos em frente. Quinta parte, do versículo 19 ao 22. Como deveriam enfrentar as perseguições. E, quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, que é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus próprios pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quem nos dá palavra para falarmos? Quem é que nos orienta o que devemos falar quando somos perseguidos? O Espírito Santo. Nós já aprendemos que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e habita na igreja. Ele vem atuando em toda a história da igreja e continua atuando em nossas vidas. E o Espírito Santo não é de confusão, não é de baderna, não é de violência. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, que representa a paz. Será que estas pessoas que nós estamos vendo aí nos noticiários nunca leram os evangelhos? Que falta de sabedoria estas pessoas têm. E o triste é que parece que tem até pastores, entre aspas, conduzindo estas pessoas totalmente desviadas da palavra de Deus. Uma coisa é ser odiado por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, ser desprezado pela família porque aceitou Jesus como Senhor, como Salvador. Outra coisa é a própria pessoa provocar, criar motivos para ser odiada. E por que existe este ódio? Porque o cristão é salvo, pertence a Jesus, e isto provoca inveja ao nosso adversário, o adversário espiritual, que é Satanás. Daí ele atuar com milhares de seus anjos caídos, demônios, para influenciar as pessoas que ainda estão nas trevas, e estas pessoas passam a nos odiar. Mas não tem nada a ver com questões políticas, questões materiais, questões que nós estamos vendo atualmente. Não, não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Vamos em frente. Sexta parte, de 23 a 26. Conselhos referentes à fuga e preparação para a perseguição declarada. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. De novo, se nós podemos evitar uma perseguição, devemos evitar. Não provocar a perseguição. O que nós não podemos é negar Jesus, negar o nosso Senhor, a nossa fé em Deus. Não, isso nós não podemos negar. Mas provocar a perseguição, se ela pode ser evitada, está totalmente fora do que Jesus nos ensinou. Outro detalhe importante: se Jesus foi acusado, chamado de envolvimento com o príncipe das trevas, com Beelzebu, com Satanás, imagina nós então, seus servos, seus filhos, seremos acusados também. Mas tudo será revelado, é o que Jesus está nos ensinando. Sétima parte, do versículo 27 até o 42. Pregação com ousadia, pois o galardão seria certo. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E, quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois sim, causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Como nós vimos, nós sabemos que muitos cristãos são perseguidos até mesmo pelos familiares. Por quê? Porque existe um reino das trevas que domina quem ainda não passou pelo processo da conversão. Mas ainda que alguém tire a nossa vida temporal, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, atemporal, está garantida com Cristo. Porque o nosso adversário, o diabo, seus anjos caídos, os demônios, têm até poder para tirar a vida física de uma pessoa.
mas não tem poder de lançá-la no inferno, na condenação eterna que é a segunda morte. Só Deus, e Deus lançará no lago de fogo. O inferno é o lago de fogo. Deus lançará o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Esta, como eu disse, é a segunda morte. Mas os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E Deus conhece tudo. Ele fala até dos pardais, dos nossos cabelos. Deus conhece todas as coisas. Nada acontece sem que Deus permita. E tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor fica registrado. Deus nos devolverá tudo o que nós fizermos na sua obra. Que ensino maravilhoso, poderoso que é o capítulo 10. Mas, como eu disse, infelizmente, existem alguns no nosso meio, claro que não podemos generalizar, que estão trocando a palavra de Deus por coisas deste mundo, estão provocando confusões, estão agindo sem prudência alguma. Mas graças a Deus que você é um estudioso da palavra de Deus, está sempre aprendendo e procurando pautar a sua vida nos ensinamentos de Jesus. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Durante a semana você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí na descrição, que eu terei o prazer de responder para você. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.